Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e hoje eu vim resolver com você a questão 15 do vestibular CEDERJ do ano de 2023 para o segundo semestre. Nosso enunciado é o seguinte: duas quantidades iguais de água, uma na temperatura de 80 graus Celsius e a outra a 20 graus Celsius, são misturadas. Desprezando as perdas de calor para o meio ambiente, a temperatura final da mistura é: letra A, 60 graus Celsius, letra B, 50 graus Celsius, letra C, 40 graus Celsius ou letra D, 30 graus Celsius. Muito bem, gente, para fazer essa questão, a primeira coisa a ser notada é o que a questão pede para a gente fazer. Eu sempre repito isso aqui no nosso canal. Matemática e física, para você resolver direito, tem que entender o que precisa ser feito. E o nosso objetivo é calcular aqui a temperatura final de uma mistura de duas quantidades iguais de água. Uma está na temperatura de 80 graus Celsius e a outra a 20 graus Celsius. Então, essas são informações importantes, porque quando a gente coloca massas com temperatura diferente em contato, o corpo, a massa que está em maior temperatura, vai ceder calor para que está com temperatura menor. Vai haver uma transferência de calor aqui. Então, o que acontece? Considerando também que o exercício fala, a questão fala que a gente precisa desprezar as perdas de calor do meio ambiente, a gente pode considerar que o calor cedido pelo corpo, pela massa de água mais quente, o calor cedido pela quantidade de água mais quente é igual ao calor recebido pela quantidade de água mais fria. A gente vai usar aqui o conceito de quantidade de calor. O corpo mais quente cede calor para o corpo mais frio. Então, vamos expressar aqui a fórmula das quantidades de calor. Vou colocar aqui o sinal de menos. A massa da primeira quantidade de água, vezes o seu calor específico, vezes a variação da temperatura. O que é a variação da temperatura? Variação da temperatura é o final, a temperatura final, que justamente é quem a gente quer calcular, eu já chamei de T, é a temperatura final, menos a inicial. Como aqui do lado esquerdo estamos fazendo o da massa de água mais quente, ela começou com 80 graus. Então, 80 graus, vou fechar aqui o parênteses, igual, agora eu vou usar a quantidade de água mais fria. A massa dela é a mesma. Por que é a mesma? Porque aqui está dizendo que as quantidades de água são iguais. Então, a massa é a mesma e, no caso, é água, os dois são água, o calor específico também vai ser igual. Nessas condições que o problema nos dá, a gente pode perfeitamente pensar o mesmo calor específico. E agora vem a variação de temperatura. No caso aqui, quando você põe dois corpos com temperaturas diferentes, um cede calor para o outro e no final a temperatura que os dois vão atingir é a mesma, que é a temperatura de equilíbrio. Então, se eu já usei T aqui na primeira temperatura, eu tenho que usar T na segunda. Tá? Então, vai ficar T menos 20, porque o corpo mais frio, a água mais fria, na verdade, é um corpo aquoso aqui, ele começa com a temperatura de 20 graus. Então, vai ficar desse jeito aqui, a expressão. Essa expressão é tudo que a gente poderia sonhar, porque tem massa dos dois lados, o M é igual dos dois lados, então vou cortar. O C é o mesmo, então também vou cortar. Então, eu só vou ficar com esse menos na frente desse parêntese aqui. Cuidado com isso, quando você tem um menos na frente de um parêntese, você troca o sinal de todo mundo que está dentro do parêntese. Então, aqui está T, não tem nada na frente, é mais, vai virar menos. Então, vai ficar menos T. Aqui é menos 80, vai virar mais 80.
igual. Aí aqui é só eliminar o parênteses porque não tem nada acontecendo. Então só repetir t menos 20. Agora o que você pode fazer? A gente pode fazer assim, ó. Vou jogar esse t para o outro lado e vou jogar esse menos 20 para o outro. Aí do lado esquerdo eu vou ficar com 80, menos 20 vai se tornar mais 20. E aqui do lado de cá eu vou ter o t que já estava e tem o outro t que era negativo, vai vir para cá, vai virar positivo, porque vai mudar de lado. 80 mais 20 dá 100, t mais t dá 2t. Agora é só dividir, 100 dividido por 2 igual a t. 100 dividido por 2 dá 50. Nós estamos falando aqui de temperatura em graus Celsius, então 50 graus Celsius é a temperatura final T que nós estávamos procurando. Então temos que marcar a letra B. Entendeu o que eu fiz? Ficou com dúvida? Escreve para mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um abraço para você e bons estudos!